Muito bem, pessoal, 30 de abril de 2024, estamos começando o Desperta SL de hoje. Hoje é terça-feira, véspera de feriado. Aliás, amanhã ninguém trabalha, né? Quase ninguém, muita gente trabalha, claro. Mas amanhã é feriado nacional, 1º de maio, dia do nosso glorioso trabalhador. 7 horas da manhã agora, estamos ao vivo, horário de Brasília, começando mais um programa. Você sabe, este programa está ao vivo todos os dias às 7 horas da manhã, de segunda a sexta-feira, das 7 às 8, sempre trazendo as principais notícias do Brasil e do mundo, trazendo o texto e o contexto das notícias para que a gente possa entender um pouco mais o que está acontecendo para lá e para cá, as engrenagens do poder, que são sempre muito importantes, para a gente não ficar só ouvindo manchete no rádio, lendo manchete na internet sem entender absolutamente o que está por trás daquelas manchetes. Estamos ao vivo em todas as redes sociais, no Twitter, na Twitch, no Facebook e no Instagram. Também, claro, principalmente nos nossos canais do YouTube. Bom dia para você que está aí nos canais do ICL Notícias, do Eduardo Moreira, do Leandro Demore, em vários outros canais que retransmitem o nosso programa pela manhã. E para quem quiser assistir a este programa na televisão, nós estamos ao vivo na TV aberta em São Paulo e Grande São Paulo, através da TVT, e também na Bahia, em Salvador da Bahia, através da TV Quirimurê. Você pode avisar as pessoas que moram aí na sua região. Se não quiserem gastar a sua cara e mal funcionante internet, vocês podem, claro, nos acompanhar pela boa e velha televisãozinha, que não gasta nada, é só colocar no canal da TV Quirimurê ou no canal da TVT, que nós estamos ao vivo por lá. Também estamos ao vivo nas nossas duas rádios parceiras, a Rádio Heliópolis e a Rádio Brasil Atual. Muita gente nos escuta pelo rádio. Com alguma frequência encontro as pessoas que falam, escuto. Muita gente, na verdade, escuta este programa como se fosse um programa de rádio, mesmo no YouTube. Coloca lá, né? Ou deixa na televisão, vai fazer outras coisas, principalmente pelo horário, vai organizar a casa, vai preparar o café, vai organizar os filhos, as filhas, todo mundo, né? O enteado, o sobrinho, sei lá quem, né? As pessoas aí, nas suas várias configurações familiares, vai organizar a galera da casa para ir para a escola, tá se organizando para ir para o trabalho, tá indo para o trabalho, pode ouvir no carro, pode ouvir no busão, pode ouvir no metrô, está voltando do trabalho também, tem muita gente que volta do trabalho nesse horário e também escuta este programa lá no seu fonezinho, como se fosse o bom e velho programa de radinho, o que muito me deixa feliz porque eu adoro rádio e aí a gente tenta fazer sempre a descrição, eventualmente das imagens que vamos colocando aqui para vocês que estão assistindo, a gente tenta facilitar a vida de todo mundo que está ouvindo este programa como se fosse um programa de rádio. Vamos lá então? Hoje o programa está com bastante coisa mesmo, de fato, então vamos dar uma caminhada de passo apertado hoje por aqui. Onda de calor se estende e deve durar até segunda semana de maio. Inicialmente prevista para acabar nesta semana, a quarta onda de calor do ano deve durar até a próxima semana. De acordo com o Climatempo, as condições de temperatura acima da média devem se estender pelo menos até o dia 10 de maio. O centro-sul do país vem sendo mais atingido pelas altas temperaturas, como no ano passado, de novo, prossegue na verdade, né? Uma região que foi muito castigada, inclusive pela falta de chuvas no ano passado, tanto é que teve um problema na colheita lá no centro-sul do país e centro-oeste do país também. A previsão é que Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro, sul de Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, sul de Goiás e Mato Grosso registrem temperaturas superiores a 5 graus acima da média nos próximos dias. Aqui quem está vendo na televisão, aqui está o mapa. Essa zona aqui é a zona mais delicada nos próximos dias. Calor intenso, portanto, protejam-se, né? No mínimo, se forem sair aí, não imagine que será uma temperatura de outono, porque realmente essa onda de calor deve durar até a semana que vem. Vamos lá para o site do iclnoticias.com.br. Grupos espalham discurso de ódio sem moderação nas plataformas digitais. Que novidade, né? Matéria publicada pela agência pública e republicada pelo iclnoticias.com.br. Mais de 20 grupos extremistas estão ativos e organizados no Brasil e boa parte deles espalha seus discursos de ódio na internet sem nenhuma moderação das plataformas. Uma dica para a agência pública que eu já dei, inclusive para o nosso site. Sem nenhuma, né? Sem qualquer, tá errado, né? Eu sei que é coloquial, talvez já esteja certo, porque todo mundo já está falando sem qualquer moderação, talvez já tenha virado certo, porque a língua é uma coisa viva, né? Mas até disposições em contrário, sem nenhuma moderação das plataformas. Um mapeamento do Global Project Against Hate and Extremism, um projeto global contra o ódio e o extremismo, uma organização de defesa de direitos humanos, ao qual a reportagem teve acesso, localizou grupos de extrema-direita em atuação no país e constatou que muitas das organizações extremistas listadas
usam, claro, as redes sociais para disseminar ódio, violência e discriminação. O estudo do grupo lista o Instituto Conservador Liberal, fundado pelo deputado federal Eduardo Bolsonaro, filho do Jair Bolsonaro, como entidade que promove conteúdos LGBTfóbicos, misóginos e fundamentalismo religioso. Ele cita também o próprio PL, o Partido Liberal, como propagador de discursos LGBTfóbicos e ódio contra as mulheres. Boa parte das organizações mapeadas que promovem extremismo tem perfis em redes como Facebook, Twitter, YouTube e Telegram. Coordenadora do estúdio, Heidi Beirich, diz que o Brasil é um terreno fértil para o crescimento de grupos extremistas por ser a segunda nação que mais gasta tempo na internet no mundo e pela falta de regulação das plataformas, o que sempre falamos aqui em relação ao PL 2630. Vocês estão cansados e cansados de me ouvir falar aqui, mas eu vou seguir falando sobre isso, porque para mim essa é uma das principais agendas do mundo, e o Brasil abdicou de ter esse debate, infelizmente. Bom, o estudo completo está no site do ICL Notícias, publicado lá na nossa capa. Olha aqui, ó, tem cada coisa, né? Cada coisa. Eu não gosto nem de passar essas imagens aqui. Infelizmente é uma coisa que está dando voto, né? Está gerando muito voto por aí. Não só no Brasil, mas no mundo todo. Gilmar Mendes tranca ação de Bolsonaro contra Guga Noblar, o nosso colega aqui do ICL Notícias. O ministro Gilmar Mendes trancou uma ação penal que o ex-presidente Jair Bolsonaro movia contra o jornalista Guga Noblar, do ICL Notícias. O ex-presidente entrou com ação contra o Guga Noblar após o jornalista afirmar que Bolsonaro deu abrigo e incitou os golpistas do 8 de janeiro. Na ocasião, bolsonaristas invadiram e depredaram a sede dos Três Poderes. Segundo o advogado Antônio Carlos de Almeida Castro, que defende o jornalista, a decisão de Gilmar Mendes representa um marco na proteção da imprensa e do livre exercício do jornalismo. Para Cacai, a ação era claramente uma tentativa de instrumentalizar o poder judiciário para intimidar um jornalista e a imprensa. Nas redes sociais, o Guga Noblar comemorou, né? E aí falou, leiam nos prints os comentários aqui no Twitter que me levaram aos tribunais. Era uma clara tentativa de instrumentalizar o poder judiciário para intimidar um jornalista. Eu havia publicado fatos e opiniões embasadas em notícias, apurações minhas e investigações da polícia. Na verdade, o Guga publicou vários prints de investigações policiais e de inquéritos, sobre o 8 de janeiro e fez comentários genéricos dizendo, genericamente, claro, o Bolsonaro deu guarida, deu abrigo aos golpistas, se referindo aos acampamentos nas portas das unidades militares do Brasil, que foram amplamente apoiadas pelo Bolsonaro. Então eram comentários desse tipo. O Bolsonaro processou o Guga e o Gilmar Mendes trancou, né, essa ação. Aqui não deixa claro, mas acho que ele foi através de uma cautelar, né? Não tem na matéria aqui, mas deve ter sido uma cautelar. O Gilmar Mendes é o mesmo ministro que deu uma cautelar para o Glenn Greenwald. O Glenn seria denunciado a despeito da Polícia Federal ter feito 2 investigações em relação a Vaza Jato. Não foi uma só, foram duas. Chegado à conclusão, depois de, inclusive, analisar as conversas das então fontes anônimas, né, os hackers, com o Glenn, ter chegado à conclusão que o Glenn tinha trabalhado apenas como jornalista, não tinha incitado os caras a cometer crime, não tinha pedido nada, não tinha encomendado nada, não tinha pagado, não tinha prometido pagar, não tinha prometido comprar nada. A Polícia Federal chegou à conclusão que não tinha nenhum crime por parte do jornalista. Mesmo assim, o MPF de Brasília e o juiz da 10ª Vara queriam denunciar o Glenn junto com o Walter Delgatti e os outros implicados. Nesse momento aqui, hoje, se não fosse por uma cautelar do Gilmar Mendes, era bem capaz do Glenn ter sido preso também. Essa é a verdade. O Gilmar Mendes foi lá e garantiu a liberdade de imprensa do Glenn Greenwald no Brasil. E agora faz o mesmo com o Guga Noblar. O Gilmar é um dos ministros que mais trabalha nesse tema e trabalha muito bem nesse tema, né? Muitas vezes a gente pega os ministros do Supremo aqui, critica lá, coisas que devem ser criticadas de fato. Agora, nesse caso aqui, duas coisas que o Gilmar Mendes faz que são
espetaculares que nenhum outro ministro faz. Se preocupa muito com a liberdade de expressão e liberdade de imprensa de jornalistas, é um dos caras que mais atua em casos assim, e também faz aqueles mutirões penitenciários, né? O Gilmar Mendes, acho que foi o único ministro do STF na história que deve ter feito isso, fica visitando cadeia pelo Brasil e vendo pessoas que já deveriam estar na rua e não estão mais, porque já cumpriram pena, porque estão presas ilegalmente e tal, e faz esses mutirões para soltar pessoas que estão presas indevidamente, presas de modo irregular, ilegal, né? Então, são duas coisas que o Gilmar Mendes faz, e as coisas que tem que criticar, a gente critica, mas quando tem que falar a coisa certa, real, como isso aqui, né? O que está muito correto, a gente vem aqui e fala também. Então o Guga Noblat tá liberado aí, chamar de falar que o Bolsonaro deu guarita aos golpistas, né, Guga? Que bom. Mauro Cid tem preocupação com retaliação dos bolsonaristas, diz advogado. Hoje a gente publicou aqui uma entrevista feita pela Carla Gamba, a nossa repórter lá do iclnoticias.com.br, uma entrevista com o César Bittencourt, que é o advogado do Mauro Cid. Aquele advogado meio amalucado, né? Uma mistura assim de Vacef com Better Call Saul. Vocês lembram, né, dele, né? Deve ter foto dele aqui, né? Cadê? Não tem foto, mas é o advogado do Mauro Cid. Vocês estão ligados quem é, né? É considerado um grande professor criminalista do Brasil e tal, não sei o quê, mas desde que assumiu o caso do Mauro Cid, vem jogando aí um jogo que muita gente entende como um jogo para confundir a opinião pública. Um dia fala uma coisa, um dia fala uma outra, confuso, diz que o Cid falou tal coisa, depois recua, e protagonizou aí, 2 meses atrás, na revista Veja, aquela pantomima lá do Cid, que foi gravado por alguém que diz que estão pressionando ele, que foi coagido a dar declarações para a Polícia Federal. Não sabemos ainda como essa coisa vai terminar. Não sabemos. Colocou mais um elemento na mesa da defesa, o senhor César Bittencourt. Deu uma entrevista aqui para o ICL Notícias, 5 perguntas para César Bittencourt. Então, sugiro que todo mundo leia a entrevista que está publicada lá no nosso site hoje, da Carla Gamba, publicada na coluna da Juliana Dalpiva. MST ocupa a sede do INCRA em Alagoas contra a nomeação de indicado de Lira. O Movimento Sem Terra ocupou nesta segunda-feira a sede do INCRA em Alagoas como forma de protesto contra a nomeação do indicado pelo presidente da Câmara, Arthur Lira, para a superintendência do órgão no estado. O movimento afirmou em nota que o escolhido, Júnior Rodrigues do Nascimento, representa a continuidade da gestão com traços do bolsonarismo. Nascimento foi nomeado no lugar de Wilson César de Lira Santos, primo do Arthur Lira, exonerado no último dia 16. A saída foi fonte de mal-estar de Lira com o governo. A solução foi Lira indicar um novo nome, o que para o governo tornou o caso superado. Ou seja, estava o primo lá, o governo decidiu tirar o primo, Lira ficou brabo, Lira indicou outra pessoa, colocou outra pessoa lá, então é a mesma coisa como se fosse o primo antes, então não mudou absolutamente nada e continuou na mão do Lira. Aí o MST foi lá e ocupou a sede em protesto. Parabéns pro MST. Muita gente vai falar, é ruim pro governo, porque cria tensão, porque não sei o que, não sei o que. Gente, é assim, ou decide fazer ou decide não fazer. Eu sei que tem muita gente que já desistiu desse governo, né? Já desistiu. Muita gente. Olha, inclusive dentro do próprio governo. Não quero falar nada, mas é verdade. Né? Desistiu como? Desistiu assim, vai como dá, entendeu? Vai desse jeito que dá. A grande prioridade do governo esse ano agora passa a ser a reforma tributária, que foi apresentada na sexta-feira pelo Fernando Haddad à Câmara, entregue nas mãos do Arthur Lira simbolicamente. Essa é a grande prioridade. Então, todos os outros pontos que podem dar atrito, o governo vai ceder. Podem ter certeza disso. Certeza. Tudo que a nossa comunidade que está assistindo o programa aqui achar que o governo tem que brigar, vocês vão se decepcionar, porque o governo não vai. É como é, né? Não é aquilo que eu sempre falo, não é que eu gosto, mas é como é. As coisas são como são. E mesmo a reforma tributária vai ser uma briga, assim, ontem a imprensa já começou Já saiu notícia que zerar imposto de alimento da cesta básica vai ser pior para os pobres. Já saiu notícia que o Brasil vai ter o maior imposto do mundo, porque aí você pega a reforma tributária e vai espremendo os números, você extrai a manchete que você quiser. A manchete que você quiser. Já saiu notícia de que alguns setores que não foram desonerados vão brigar para ser desonerados ou para onerar os outros. Assim, pensa numa briga
como diz no sul do Brasil, de foice no escuro. Isso aqui vai ser briga de foice no escuro. Ninguém nem tá vendo o que tá pela frente. Vai ser isso aí. Não esperem nada muito bom do final dessa reforma tributária. Arthur Lira vai cobrar caro esse preço. Caro. Estamos em plena campanha de reeleição para a Câmara, apesar dos concorrentes dizerem que não. Para a presidência da Câmara. O governo depende do Lira para aprovar esse negócio. E a gente vai ver o nível de pressão. Então, não esperem que o governo compre essas brigas aqui, gente. Tá? O MST vai ocupar lá e o indicado do Lira vai ficar no cargo. A não ser que nos bastidores haja uma negociação de que tá bom, aí o Lira ceda e aí tudo bem, ocupa outra pessoa lá. Mas tenha certeza que se o Lira perder esse cargo no INCRA lá onde interessa para ele vai querer outra coisa em outro lugar. E é como é e a coisa está postada desse jeito. Hábito de se vacinar cai desde 2016 e o governo não consegue mais uma vez cumprir a meta de vacinação. Traz aqui o UOL. Isso é um grande problema no Brasil. A gente está vendo velhas doenças que não estavam mais no nosso radar voltarem, né? Impulsionada por uma sensação de segurança e pela disseminação de fake news, a sensação de insegurança, né? O brasileiro vem abandonando o hábito de se vacinar. Sob risco de que doenças já erradicadas retornem, o governo Lula gasta bilhões com imunizantes, mas o aumento da cobertura vacinal continua longe de atingir a meta de 95% do público-alvo. Isso começou a cair já em 2016. O principal motivo foi a erradicação de pandemias que castigaram a população no passado. O brasileiro passou a ter a falsa sensação de segurança, ou seja, as doenças que não existem mais. Aí veio essa onda de fake news aí, que tomou conta. Aí muita gente pensa, pelo sim, pelo não, a doença X não existe mais, entre aspas. Então eu não vou vacinar meu filho para essa doença porque ela não existe mais. E na verdade ela só não está aí evidente porque está todo mundo vacinado, óbvio. E aí as pessoas param de vacinar. Olha, uma boa notícia hoje aqui, apesar de parecer ruim, publicada pela Folha. Arthur Lira traz a instalação de grupo sobre fake news e assunto trava na Câmara. O presidente da Câmara, Arthur Lira, ainda não oficializou o grupo de trabalho que irá formar as propostas do projeto de lei das fake news, anunciado pelo próprio parlamentar há 20 dias. A ideia é de retomar as discussões sobre o PL, que está travado na Câmara há quase um ano sem consenso, ocorreu na esteira do embate entre Alexandre de Moraes e o empresário Elon Musk. Ou seja, quando saiu aquelas porcarias do Elon Musk, o Lira aproveitou o embalo e engavetou o PL 2630, que era o tal do PL das fake news, comandado lá pelo Orlando Silva, deputado, né? Então o Lira oportunamente aproveitou a onda Elon Musk para engavetar o projeto. Falou que ia montar um grupo para debater e até agora não montou. Por que a notícia é positiva? Porque eu dou graças a Deus que eles não toquem nesse assunto mais esse ano. Graças a Deus. Tomara que isso não aconteça. Rezem para que isso não aconteça. Porque vai sair o projeto Frankenstein da mão dessa presidência da Câmara em pleno ano eleitoral. Hoje esse é ano eleitoral e em plena campanha para a reeleição à presidência da Câmara. Né? Então, muito obrigado. Pode deixar parado aí. Ninguém quer debater isso. É ruim como tá, mas vai ser pior do que um negócio que for sair desse troço aí. Governo é forçado a renegociar desoneração e Haddad teme ampliação do benefício. Ministros da ala política do governo Luiz Inácio Lula da Silva insistem. O que é a ala política do ministério? Começou de novo esse negócio? O Bolsonaro tinha a ala militar e a ala política, como se os milicos não fizessem política. Né? Agora tem de novo isso? Quem que não é a ala política do governo? É uma necessidade, né? Inacreditável, cara. Ministros do governo Lula insistem para que Fernando Haddad amplie as negociações sobre a desoneração da folha de pagamentos também para empresas, além dos municípios. Em conversas reservadas, Haddad diz que não resiste a negociar. Ele afirma que desde o ano passado tenta construir uma alternativa em debates com os setores afetados. No entanto, Haddad já expressa a pessoas a par do assunto temor de que novas discussões abram brechas para incluir mais setores, além dos 17 já contemplados, o que representaria perda de receita ainda maior em um cenário fiscal desequilibrado. Isso aqui é aquela grande treta que a Câmara aprovou, o Zanin agora em medida
provisória, por enquanto, que isso vai ter que ser votado pelo Supremo, derrubou o negócio de desonerar, de tirar, essa palavra é horrível, né? De dar desconto no imposto da folha de pagamento para alguns setores da economia. São 17 setores. E o Zanin falou que isso é inconstitucional. Primeiro porque a Câmara não indica de onde saem os recursos que o Estado deixa de arrecadar nesse caso. Isso bate na inconstitucionalidade. Isso não pode ser feito. Então você pode desonerar setores, mas o projeto de lei que desonera setores tem que indicar, olha, esse dinheiro vai sair de tal lugar. Isso aqui que o Estado deixa de arrecadar, vai arrecadar aqui. A Câmara, como não tem compromisso nenhum, veja que fácil que é, né? A Câmara vai lá e aprova um projeto de lei, para a gente entender aqui. Vamos lá. Todos os setores da economia pagam imposto X, por exemplo. A Câmara vai lá e fala o seguinte, não, é o seguinte, esses 17 setores aqui vai pagar menos. Por que esses e não outros? Aí sabe-se lá Deus por quê, né? Sabe-se lá por quê que alguém foi convencido que era esses e não outros. E, inclusive a imprensa se beneficia disso. Porque o setor de mídia também está nisso. A imprensa não fala. Olha aqui a campanha. Olha aqui a campanha em cima. Não vai parar. Esqueçam, não vai parar. Não tem uma linha nessas matérias que diga que o setor de mídia é beneficiado. Zero. Zero. Nenhuma. Olha aqui, ó. Haddad, Zanin, a Folha, Ministério da Fazenda, olha aqui, ó. Cadê? Aqui no final, achamos. Olha aqui no final, ó. Pra quem como eu sou a única pessoa que leu essa matéria até o final, tá, gente? Então, já que ninguém vai ler, e o negócio não tá escancarado lá em cima, quem chegar lá no rodapé vai ver que os setores da comunicação é um dos beneficiados, tá bom? Aqui, ó. Mas também são outros, calçados, call center, confecções, vestuário, construção civil, entre outros. Não somos só nós. Então lá no pé, a Folha, parabéns, Folha. Pelo menos está colocando, né? Ninguém vai ler esse negócio. Ninguém vai ler. Só quem leu essa matéria até o final foi o repórter, o editor e eu. Mas eu tô falando para vocês aqui. Vão para cima. Aí os caras decidiram tirar imposto na folha de pagamento sobre esses setores. Isso aí vem desde o governo Dilma, tá, gente? Ou seja, já tem tempo suficiente. Vários estudos já demonstraram, aliás, não há nenhum estudo que demonstre o contrário, que isso aí não beneficia a economia porcaria nenhuma. Não segura emprego, não gera emprego, não aumenta consumo de nada, não barateia preço de produto, nada. Quando você paga menos imposto sobre a folha em uma empresa, o que é que geralmente o dono da empresa faz? A gente está falando de grandes empresas aqui, tá, gente? Não é a sua padaria. Você não se deu bem com essa. Quem se deu bem foi call center, calçado, confecção, construção civil. Só a gente que movimenta muito dinheiro. O que acontece? Sobra mais dinheiro em caixa e vira lucro. Simples assim. Não reduz preço de produto nem de serviço, não gera emprego, não segura emprego, não aumenta salário. Porque o grande argumento era esse. Não, você paga menos imposto sobre a folha, então o patrão vai aumentar o salário do trabalhador. Não aumentou coisa nenhuma. Tá? Então, para além de tudo, é uma medida economicamente ineficiente. Mas quem é beneficiado vai lutar com unhas e dentes, né? Então o Haddad tem duas batalhas, é por isso que eu defendo Haddad nesse programa, gente, tá? Quem critica o Haddad não tem vez aqui. Não tem vez. O Haddad é o cara que, assim, tá segurando a onda de um jeito. Ah, mas eu discordo da maneira como o Haddad vê a economia e a política. Gente, o Haddad está fazendo o que o Lula manda ele fazer, tá? Vocês sabem disso, né? O Haddad não foi eleito. Sabem, né? O Haddad não foi eleito. O Haddad concorreu lá em 2018, perdeu a eleição. O Haddad está fazendo o que o Lula indica que é a política do governo para a economia. Então, na verdade, se você não gosta da maneira como o Haddad está liderando a política, você tem que criticar o Lula. Né? Vamos seguir a lógica aqui, o Haddad não está fazendo as coisas sozinho da cabeça dele. Que ele acorda um dia e decidiu que ele vai fazer uma reforma tributária. É que ela vai ser do jeito que ela é. Não. E o Haddad está comprando essas brigas aqui, olha, no mais das vezes sozinho. Né? Porque falando em Lula, quantas vezes vocês viram sair da boca do Lula alguma frase sobre desoneração da folha para esses 17 setores beneficiados? Poucas vezes. Reforma tributária. Quem mais do governo está comprando a briga da reforma tributária fora o Haddad? Pouca gente, né? Então aqui, este programa, até ordem em contrário,
é um programa que a priori defende o que o Haddad faz, porque é o cara que está comprando as maiores brigas desse governo, dificílimas, encarando de frente uma Câmara avessa a conversar com o governo, né, que reclama o tempo todo de articulação política e não sei o quê, e o Haddad tem que ficar dando o drible da vaca ali para conseguir tentar passar essas coisas. Tem gente que fala do Haddad que não esquenta 5 minutos na cadeira dele, né? 5. Mas tudo bem, que falar, todo mundo fala, né? Eu falo, todo mundo fala, todo mundo pode falar. Não tô proibindo ninguém de falar não, tá, gente? Só tô fazendo um ponto aqui, né? Sob Tarcísio, o número de pessoas mortas por PMs em São Paulo cresce 138% em um ano. O número de pessoas mortas por policiais militares em serviços do Estado de São Paulo disparou no primeiro trimestre deste ano, segundo dados oficiais da gestão do Tarcísio de Freitas. Foram 179 casos nos primeiros 3 meses de 2024 contra 75 no mesmo período do ano passado. Mais do que dobrou, portanto, né? 138% é mais do que dobrar. É o maior número de mortes em ações da PM no estado desde 2020, quando foram 218 vítimas. Em 2022, os casos tinham caído para 74. Uma possível explicação para a explosão de óbitos após 2 anos de casos é um patamar menor. Uma possível explicação para a explosão de óbitos após 2 anos de casos em um patamar menor é a Operação Verão realizada. Possível não, é isso, né, gente? O Tarcísio realizou uma operação policial. Ai, tem dia que é difícil, né, a Folha de São Paulo. Cara, assim, é número, entendeu? 1, 2, 3, 4. Não precisa ter medo de falar as coisas, né? Não é opinião. A polícia do Tarcísio fez uma operação, principalmente na Baixada Santista, e saiu matando gente. Matando gente. Porque, a desculpa, a de sempre, porque um policial tinha sido morto em uma troca de tiros, que é o que diz a polícia, contra bandidos. Apreenderam a arma que teria matado o policial. Perícia feita pela Polícia Civil depois, não foi a arma que matou o policial. Ou seja, não se tem nem a arma que matou o policial. Então sabe-se lá quem matou esse policial. Para início de conversa, sabe-se lá... Se é que vocês me entendem, porque todo mundo é suspeito de ter matado esse policial, né? Inclusive os próprios, né, da corporação, tá? É uma suspeita que se levantou ali. É uma investigação policial em aberto, então todo mundo é suspeito. Todo mundo que está na cena do crime é suspeito. Não se tem nem a arma que matou. A polícia desceu passando rodo. Matou gente pelas costas, matou pai de família, matou papeleiro. O cara morava num barraco de madeira. Mataram o cara dentro de casa. Aí foi encontrado com o papeleiro uma 9mm. O Brasil é o único país do mundo onde uma pessoa em situação de miséria, ela anda com uma pistola 9mm no carrinho de papelão. É claro, lógico, né? Afinal, a violência urbana tá demais, né, gente? Vocês não se espantem, viu, se em São Paulo daqui a pouco a polícia matar alguém e encontrar um fuzil AK-47 do lado, né? Um papeleiro, porque assim, papeleiro no Brasil tem que andar com fuzil, tem que andar com AR-15. No carrinho de papelão, porque vai que alguém tenta roubar o papelão dele, né? Olha, vocês, para além de tudo, são um bando de cara de pau e acham que todo mundo é otário, né? Porque só parece isso, não tem outra explicação. Infelizmente, isso aqui é política. Política. Em ano eleitoral. E puxa voto de muita gente. A gente não gosta, né? Mas é verdade, né? CPF cancelado, mais um que foi pra vala, esse não rouba mais. Ah, mas alguma coisa ele fez, bandido bom é bandido morto. Se fosse bom mesmo tava trabalhando, não ia tomar uma ruim se não tivesse fazendo uma coisa suspeita, quem não deve não teme, e a gente vai indo. Eu citei 8 frases só de cabeça. Vocês podem citar mais. Tá na boca do povo. Milhões de pessoas gostam. Parte da sociedade brasileira gosta de ver a polícia fazendo esse serviço. Infelizmente, o nome disso aqui é política. Necropolítica, como se fala também, né? Eu acho curioso que isso aqui, pra mim, parece bem grave, né? Aí a gente vai na Folha, na capa da Folha, e a matéria é um não assunto, né? A manchete. Lira traz instalação de grupo sobre fake news e assunto trava na Câmara.
Vejam. Essa matéria, claro que é uma matéria importante, poderia ser dada. Mas ela poderia ser dada amanhã. Ela poderia ser dada ontem. Porque o projeto está travado há 20 dias. Mas se fosse amanhã, estaria travado há 21 dias. Vocês entendem? Não há urgência nenhuma nessa notícia aqui. Nenhuma. É uma notícia fria, como se diz. Não é uma notícia quente. Isso aqui é uma notícia, no bom termo, né? Isso aqui é uma notícia fabricada. No sentido que, enquanto o projeto está parado, não tem notícia, certo? O projeto está parado. Então, se ele está parado há um dia, a notícia é que ele está parado há um dia. Se ele está parado há 20, ele está parado há 20. Se ele está parado há 30, ele está parado há 30. Se ele está parado há 50, ele está parado há 50 e parado segue. Então, você decide fabricar essa notícia no momento que você quiser. Até o momento em que o projeto andar. Então, quando o projeto andar, aí é uma notícia de fato. Houve uma movimentação na vida real. Eu acho que isso aqui é mais manchete, não é? A polícia de São Paulo se tornando uma polícia que mais que dobrou o número de mortes. Um jornal chamado Folha de São Paulo, editado em São Paulo, não é mais manchete a polícia assassina do governador do estado de São Paulo, na Folha de São Paulo, do que essa notícia aqui, que poderia ser publicada amanhã, quinta. Amanhã que é feriado, né? Não tem matéria. Essa aqui é uma matéria clássica de gaveta. Você pode deixar ela parada, daí vai publicar amanhã, em vez de 20 dias parado, coloca 21. Muda um dia só, pronto. Escolhas editoriais, né? Senado pode votar a volta do DPVAT, que libera 15 bi ao governo. A Comissão de Constituição e Justiça do Senado deve votar hoje o projeto de lei que recria o seguro para vítimas de acidentes de trânsito, extinto pelo Bolsonaro. O texto passou pela Câmara e, se aprovado na CCJ do Senado, ainda precisa ser votado no plenário da Casa. Só depois ele vai para a sanção do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O projeto é relatado pelo líder do governo, Jacques Wagner, e amplia espaço para gastos da União. No texto há um trecho que permite a antecipação de 15 bi do DPVAT. As outras unidades da federação também podem se beneficiar. O projeto prevê o repasse de até 40% do arrecadado pelo DPVAT para estados e municípios que tenham serviço municipal ou metropolitano de transporte público coletivo. Se for aprovada, a cobrança do seguro retornará como condição obrigatória para o licenciamento de veículos, o que ocorria até o fim de 2020. A regra também vale para a transferência de propriedade e baixa do registro de veículos. Bom, isso aqui é mais uma tentativa do governo arrecadar um pouco mais, mas também o fim do DPVAT foi estourar lá nos municípios e no SUS, né? Porque isso aqui é para pessoas que acidentam no trânsito, a pessoa vai usar o SAMU, vai parar em hospital e tal, então essa grana é usada para isso, para acidentes de trânsito também, e era destinada para municípios e estados, cerca de 40% do DPVAT era destinado para municípios e estados que têm transporte público. Então as prefeituras e os estados se deram mal com o fim do DPVAT também. Agora, é uma medida altamente impopular e vai estourar nas costas do governo. Podem ter certeza. Todo mundo no Brasil, né? Entre aspas, todo mundo tem carro. Carro ou moto. No próximo licenciamento que a pessoa tiver que pagar, vai estar lá o DPVAT e a pessoa vai reclamar e vai falar mal do Lula. Podem ter certeza disso. Não é uma medida popular. Não é. Vamos lá para a coluna do Jamil Chad no UOL. Gaza precisará de 14 anos para limpar bombas não detonadas, estima a ONU. Lá na Folha de São Paulo também, júri de bolsonarista que matou o petista fica indefinido com o liminar e questionamentos da defesa. O julgamento do ex-policial penal bolsonarista Jorge Guaranho. Por que ele é identificado como bolsonarista? Porque ele matou uma outra pessoa pelo fato da pessoa ser petista e ele ser bolsonarista. Então é por isso, tá? Faz todo sentido que ele seja identificado como bolsonarista nesse caso, porque a motivação do crime passa por essa característica dele. Acusado de matar o guarda municipal e militante petista Marcelo Arruda em julho de 2022, foi novamente adiado e ainda não há uma nova data. Guaranha é acusado de homicídio duplamente qualificado e está preso no Complexo Médico Penal na região metropolitana de Curitiba. O júri estava marcado para começar nessa quinta-feira, quase um mês após a primeira tentativa de julgamento em 4 de abril.
e a defesa do réu abandonou a sessão, o que forçou o adiamento. Agora a defesa do réu obteve uma liminar em segunda instância para suspender o júri até a análise final sobre o local do julgamento. A defesa de Guaranha não quer que o julgamento seja realizado em Foz do Iguaçu, onde o crime ocorreu. A liminar foi assinada na sexta-feira pelo juiz Sérgio Luiz Patitucci, do Tribunal de Justiça do Paraná. O mérito ainda será analisado por um colegiado. O advogado de Guaranha, o Samir Matarassade, sustenta que se o júri for realizado em Foz, o réu não conseguirá exercer seu direito a uma defesa plena. Ele afirma que não existe imparcialidade no corpo de jurados na cidade e que o julgamento deveria acontecer fora da região oeste do Paraná ou em uma comarca localizada a mais de 200 quilômetros no mínimo. Acolhendo a tese da defesa de Guaranha, o juiz do TJ entende que é plausível a suspeita de que os jurados em Foz podem não ter imprescindível imparcialidade para o julgamento do caso. Patitucci cita o fato de a vítima ter sido diretor do Sindicato dos Funcionários Públicos Municipais de Foz do Iguaçu e de sua companheira possuir um cargo na Itaipu Binacional. O corpo de jurados seria composto por 7 funcionários da hidrelétrica e 21 funcionários municipais, o que pode influenciar na decisão dos jurados, segundo o juiz. O debate sobre o local do júri também vem na esteira de uma estratégia da defesa do réu de afastar a hipótese de motivação política. Ao pedir a mudança do local do júri, a defesa de Guaranha lembra que o caso ocorreu nas proximidades da campanha eleitoral para presidente da República, na disputa mais acirrada de todos os tempos, e que, por isso, foi tratado como um episódio de intolerância política, gerando inúmeros atos em favor da vítima na cidade. Mas, para o advogado do homicida, seria apenas mais um caso de violência no país se não fosse um momento histórico e os indivíduos envolvidos. Ou seja, a vítima estava fazendo uma festa de aniversário. Na festa de aniversário tinha um monte de coisa do PT, do Lula, toalha do Lula, tarará. O assassino passou na porta da festa, fez ameaças, voltou depois e entrou atirando. Poderia ter matado mais pessoas, não conseguiu. Matou o aniversariante. É identificado como bolsonarista. Obviamente foi provocar as pessoas que estavam numa festa que tinha motivos do PT. E o advogado nos quer fazer acreditar que a motivação não foi política. Talvez tenha sido por causa de futebol, né, doutor? Né? Afinal de contas, era uma festa temática. O Grêmio e o cara torcia pro Inter, né? Ou sei lá o quê. O Paraná e o cara torcia pro Curitiba. Eu falo assim, tem dias que eu tenho certeza que muita gente acha que a gente é um bando de idiota. Conselho faz ofensiva contra médicos em São Paulo por aborto legal em vítimas de estupro. O Conselho de CREMESP, né? Conselho Regional de Medicina de São Paulo tem encabeçado uma ofensiva contra médicos que trabalham no Hospital Maternidade Vila Nova Cachoeirinha, na zona norte da capital paulista, e realizam abortos legais em mulheres vítimas de estupro. Ao menos 3 médicos podem ter seus registros cassados ao serem impedidos, em definitivo, de exercer a medicina. Ou seja, o Conselho de Medicina de São Paulo está perseguindo médicos que fazem o aborto, que é legal no Brasil, de mulheres que procuram as dependências do hospital e que foram vítimas de estupro. Para o Conselho Regional de Medicina de São Paulo, essas mulheres, de forma contra a lei, inclusive, devem ter os seus filhos de estupradores. Esse é o resumo da notícia, tá, gente? Os conselhos de medicina pelo Brasil todo, com exceções, mas inclusive o Conselho Federal de Medicina, o CFM, estão infestados de extremistas que colaram nessa onda da extrema-direita no Brasil nos últimos anos. Infestados, porque é uma praga mesmo, uma praga, né? Os profissionais de medicina que sabem do que eu tô falando, sabem do que eu tô falando. E não adianta ficar brabinho no chat aí, porque é verdade. Peguem o histórico do CFM com o Bolsonaro, para vocês verem. Peguem o histórico do CFM na pandemia. Cloroquina, ivermectina, tudo isso. Os caras entraram em toda essa onda. Agora decidiram perseguir médico que procede um aborto de uma vítima de estupro que procura voluntariamente o hospital. Decidiram perseguir e caçar a licença dessas pessoas. Detalhe, o Conselho Regional de Medicina de São Paulo, o CREMESP, está fazendo isso sem nenhuma denúncia
das mulheres que foram lá solicitar o aborto. Não é que as mulheres foram lá solicitar o aborto e depois denunciaram os médicos. Não há nenhuma denúncia. Zero. Nenhuma. A gente, assim, como diz o professor Castro Rocha, se a gente não fizer nada, pelo menos a gente vai espernear todo dia aqui. Em 15 anos, esse negócio virou uma teocracia. Como diz o Castro Rocha, a gente virou o Irã, né? O Irã da América Latina. É isso. É isso. É para esse caminho que a gente está indo. O Ministério Público de São Paulo não pode fazer nada, não? Não pode? O Conselho Regional de Medicina de São Paulo, o CREMESP, está cometendo algo que, a meu juízo, me parece ilegal. Como você persegue médicos que estão fazendo algo que é legal? Está dentro da lei. Eu não estou cometendo nenhuma ilegalidade. Está dentro da lei, em um hospital registrado, um médico registrado. A lei permite, a pessoa procura o hospital, faz o requerimento, né, para interromper a gravidez, porque é fruto de um estupro, de uma violência. Isso está abarcado na legislação brasileira. O Conselho está caçando esses médicos. O Ministério Público não pode fazer nada, não? Não pode investigar o Conselho? Não pode punir o Conselho? É um completo absurdo. Completo absurdo. A matéria completa publicada lá pela Mônica Bergamo na Folha de São Paulo. Seguindo aqui, o elo do PCC com propinas nas prefeituras em São Paulo. Isso aqui, olha, se fosse fazer uma aula de comunicação, né? Há anos que circulam notícias falsas da ligação do PT com o PCC. Onde estão os influencers de esquerda que não estão fazendo um carnaval em cima desse negócio aqui? Investigação super sólida apontando a ligação do PCC com políticos. Todos de direita. Todos. 100% deles. Você não vê esse caso nas redes sociais. Você fica vendo a galera de esquerda na rede social, eles passam mais tempo rebatendo as loucuras que o bolsonarismo posta, ou seja, na defensiva, correndo atrás do próprio rabo, seguindo a agenda da extrema-direita. Quem dá a agenda é quem fala primeiro. Se você respondeu, você está respondendo a agenda que aquela pessoa colocou na praça, ao invés de criar uma agenda própria. Isso aqui é um prato cheio. Deveriam passar agora 20 anos falando da ligação da direita do Brasil com o PCC. Esse assunto está passando em branco, né? Foi entregue de bandeja pelo GAECO, porque fez uma investigação, não por isso, não fez por isso. A investigação está dada, está aí, está comprovada. Conversas obtidas pelo Ministério Público de São Paulo após a quebra de sigilo do cantor de pagode Wagner Borges Dias, o Latrell Brito, apontado como cabeça de um esquema de fraudes do PCC em licitações de mais de 200 milhões de reais em prefeituras e câmaras de vereadores na Grande São Paulo e no interior do estado, revelam detalhes como o grupo operava e também o nível de acesso a gestões municipais. Tá tudo aqui, as pessoas que fazem parte, né, dos partidos. Olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Secretário de uma prefeitura aqui em São Paulo, o partido Podemos, né? O Podemos não é o partido de um dos Bolsonaro, aí o Flávio não é do Podemos? Quem que é do Podemos, né? É um deles, né? Dá uma olhada pra nós aí, Jimmy, eu não lembro o partido dos Bolsonaro aí. Eu acho que o Flávio é do Podemos, não é? Tá aqui, ó, gente. Tá aqui, ó. O outro diálogo aqui, na ocasião, o vereador de Ferraz, Flávio, aqui, ó, o vereador de uma outra cidade, Flávio Batista Souza, partido Podemos. Tá todo mundo dormindo em relação a esse caso. É um negócio impressionante, né? Fala-se tanto na comunicação, papapá, piriri, aí você vai na rede social, as pessoas estão correndo atrás da extrema-direita. E tirando onda, repostando vídeo da extrema-direita. E tirando onda, repostando o perfume que o Bolsonaro tá vendendo. Que daí vende mais perfume ainda. Não entenderam nada até agora, né? Qual que é o partido, Jimmy, do Flávio? Não lembro. PL, né? Tem um deles que é do Podemos, eu acho. O Eduardo, não sei. Enfim, ou o Flávio já foi do Podemos. Enfim, essa galera toda aí. Tá aqui, ó. Tá tudo, tá de bandeja aqui, ó. PMDB, PSD do Kassab, né? Tá tudo aqui, ó. Não tem um partido de esquerda nesse negócio.
Não tem um petista. Se tivesse um petista nesse caso, gente, 200 milhões, vejam a notícia, 200 milhões, PCC, prefeituras e câmaras. Tivesse um vereador do PT, um assessor de vereador do PT, a mãe do assessor do vereador, o primo do sobrinho do assessor, da mãe de alguém do PT, as redes da extrema-direita iam estar explodindo com essas notícias. Explodindo, né? Tem muito para caminhar ainda. Achou, Jimmy? Acho que um deles ou era, não sei. Acho que o Flávio, a gente trocou tanto de partido. O Bolsonaro já teve 18 partidos, né? Em algum momento deve ter sido de algum desses partidos aí. Julgamento no TSE que pode caçar bolsonarista Jorge Saif será retomado hoje. O parlamentar de Santa Catarina é acusado de abuso de poder econômico na eleição de 2022 porque usou a estrutura do véi da van, principalmente um helicóptero do véi da van, para concorrer ao Senado por Santa Catarina. Se elegeu ao Senado por Santa Catarina, está no TSE agora, pode ser cassado, mas há forças ocultas por trás aí que estão tentando salvar, né? Tem uma movimentação muito forte do próprio Bolsonaro para salvar o Saif, que leva o Saif aí de chaveirinho de um lado para o outro aí nos lugares que o Bolsonaro está indo, o que já sinaliza que o Bolsonaro não quer que o Saif seja cassado. E também há uma movimentação aí de outros personagens, inclusive ontem eu ouvi falar que o senhor Michel Temer está mexendo aí. Michel Temer está mexendo com a cassação do Moro também, né? Michel Temer está se esgueirando pelas frestas do poder para tentar salvar Sérgio Moro. Tá lá, tá atuando. Ouvi isso ontem, né? Fui dar uma sondada e parece que é o que está acontecendo. Então Moro e Saif, cada um à sua maneira, podem ser salvos nessa história de cassação. O Saif hoje tem mais força que o Moro, mais apoio do que o Moro. O Moro dificilmente encontra gente para apoiá-lo, mas parece que o Temer está mexendo lá, né? Para salvar o Moro. O peso das articulações de Tarcísio junto a Moraes contra a cassação de Jorge Saif. Tá aí, ó. Matéria lá do Globo, nota publicada pela Bela Megali. Às vésperas do início do processo do Tribunal Superior Eleitoral que pode cassar o mandato do senador Jorge Saif, tem dito abertamente aliados que o governador de São Paulo, o Tarcísio de Freitas, se tornou seu principal mediador com o judiciário. O parlamentar bolsonarista afirmou a pessoas próximas que o governador tem levado a membros da corte os pontos de sua defesa, além de estar trabalhando por uma trégua entre ele e magistrados com gestos de ambos os lados. Conforme publicado num perfil no domingo, Tarcísio chegou a promover um encontro do Alexandre de Moraes, que é o presidente do TSE, com o Saif. A avaliação entre bolsonaristas é que o resultado do julgamento ajudará a medir o quanto a atuação do governador junto ao judiciário estaria sendo efetiva para a pacificação da relação. O TSE retomou hoje, portanto, essas conversas. Curioso, né? O Tarcísio levou o cara que está sendo julgado no TSE para se encontrar com o juiz, que é o Xandão, e a extrema-direita não falou nada disso. Né? Curioso, né? Como é casual as causas, assim, é semana a semana, né? Marcel Van Hatten. Não é espantoso isso? Que um governador de estado... Vamos mudar aqui, vamos fazer um caso fictício. Marcel Van Hatten, atenção. Um governador do PT, tá? Ele promoveu um encontro de um senador do PT que pode ser cassado no TSE com o Xandão, que é presidente do TSE. Olha que escandaloso, Marcel Van Hatten. Vamos lá. Vamos postar. Vamos levantar a hashtag. Vamos se mostrar... Vai pra tribuna, Marcel Van Hatten. Corre. Ah, não. Só que não é do PT não, tá? É o Tarcísio que pegou um senador que está, aspas, no banco dos réus, no TSE, que pode ser cassado, e levou ele para se encontrar com o juiz, presidente do tribunal. Não é escandaloso, Marcel Van Hatten? Me parece escandaloso. O senhor não acha? É o Xandão, bora! É o Xandão, Marcel! Ah, não, nesse caso não. Tá, não, tudo bem, é que eu não tinha entendido direito. Nesse caso o Xandão tá certo, pode. Não parece conflituosa essa relação, não. Ah, então tudo bem. Desculpa, viu, Marcel? Tá certo.
Siga na sua luta aí. Organizador de fórum na Europa diz que pagou gastos de ministros do STF e autoridades. A organização do evento em Londres, que reuniu autoridades do judiciário brasileiro e do governo Lula, afirma que arcou com todos os gastos com passagens aéreas e hospedagens dos seus palestrantes. Porém, se recusou a divulgar os valores e informar quem eram os patrocinadores do encontro. Quem é responsável pelo custo operacional do Fórum Jurídico Brasil de Ideias é o Grupo Voto, como ocorre há 20 anos, informou em nota a organização do fórum ao ser questionada pela Folha sobre os financiadores do evento. O Grupo Voto é presidido pela cientista política Karim Misculin, que trabalha na interlocução entre o setor público e privado. No Brasil não é regulamentado, mas o nome disso em países onde há regulamentação é lobby, né? Aqui está de um jeito mais bonito, mas é lobby, né? Interlocução entre o setor público e privado chama lobby. Nos Estados Unidos é regulamentado, o nome disso é lobby. Não estou criminalizando aqui não, estou só deixando claro para as pessoas, tá? A Folha gosta de usar uma coisa difícil, né? Então aqui a gente dá a facilitar. Aliás, tem muita notícia da Folha hoje aqui, amanhã vamos fazer sem nenhuma notícia da Folha. Os valores não são de domínio público porque não há verba pública envolvida na realização. O Grupo Voto, empresa privada, se dá o direito de manter seus patrocinadores em sigilo em respeito às cláusulas contratuais. Por que alguém patrocina um evento? Gente, vamos lá. Evento em Londres. Vai um monte de gente do governo, um monte de gente da política, juiz, ministro do Supremo, todo mundo para lá, tá? Gilmar Mendes, Dias Toffoli, Alexandre de Moraes, o procurador-geral Paulo Gonet, o ministro Lewandowski, o Jorge Messias, o André Rodrigues, tá? Vai todo mundo para lá. Todo mundo para lá. É proibido? Não é proibido. Não é proibido. Tem problema? Não tem problema fazer esse tipo de coisa. Mas, gente, tá metade da cúpula do país no troço. Um evento privado. Me digam por que é que alguém patrocina um evento desses e não quer aparecer. Me digam vocês. Me digam. É tão difícil encontrar patrocínio. Jimmy, qual que é o esporte que você luta mesmo? Taekwondo? O que é? Taekwondo. O Jimmy luta Taekwondo. Jimmy, é fácil conseguir patrocínio para você pro Taekwondo? Não é fácil, né? Difícil, né? Tá bom. Se você conseguir um patrocínio, Jimmy, a pessoa vai querer ficar oculta ou ela vai fazer questão de colocar a marca dela no seu uniforme e tal, não sei o quê? Boné. Vai querer botar a marca, né? Então o Jimmy foi patrocinado para lutar Taekwondo, patrocinado pelo frigorífico do Zé da Silva. O Jimmy vai ter que usar o boné do Zé da Silva. Boné, né? Por que é que alguém está pagando? Eu vou deixar só a pergunta no ar. Tá? Eu, para além de tudo, acho que esse tipo de evento, com essas autoridades, deveria ser muito mais regulado do que é hoje. Não tem. É várzea no Brasil. Tá? Várzea. Quem pode ir, como é que financia, transparência, tem nada. Tem nada. Eu acho um absurdo que não tenha nada. Mas, como a regra não diz que tem, ilegal não é. Então, de novo, é o tipo da coisa que a gente não gosta, mas pouco tem para fazer, a não ser a gente reclamar. E veja, tem muita gente boa aqui. Não tô falando assim das pessoas. Eu tô falando do cenário. Por que é que alguém paga, patrocina? Gente, essa galera aqui só viaja, assim, no mínimo de classe executiva. Me espantaria se alguém aqui tivesse ido de classe econômica para Londres, tá? Me espantaria. Os ministros do Supremo duvido que um foi. O Gonet duvido. O Lewandowski também duvido. Até pela idade, a pessoa vai ficando mais velha. É difícil você ficar 14 horas sentado no avião. Não dá. É perigoso até. Tá? Esse evento não custou barato. Por que um patrocinador bota dinheiro em um evento onde vai a nata do judiciário, da procuradoria, da Polícia Federal e não quer aparecer? É uma dúvida que eu tenho. Né? É uma dúvida. Quem sabe a moda pega, a gente vai começar a ver Fórmula 1, Jimmy, os carros não tem mais nenhum patrocínio. Não, os caras botam dinheiro lá, mas não quer aparecer. Né, Jimmy? É pelo bem da democracia do esporte. Né? É só para promover a saúde de modo altruísta. Não bota mais patrocínio em carro de Fórmula 1. Não bota mais patrocínio em camiseta de time de futebol. Ai, ai. É mole não, né?
Professores dos Estados Unidos pedem revisão de reportagem sobre violência sexual do Hamas. Isso aqui é aquela matéria publicada pelo New York Times. A repórter foi afastada do jornal porque não conseguiu comprovar o que tinha publicado pelo jornal. Depois o jornal deu um duplo twist carpado e falou que a reportagem ela segue o parâmetro do jornal e manteve a reportagem no ar. Curioso, né? Afastou a repórter, não contrata mais a jornalista, que era uma freelancer, que tinha feito parte da estrutura do governo de Israel, ou seja, era basicamente uma infiltrada no rolê, né? Mas não revisaram a reportagem, não há provas de que houve os tais estupros em massa do Hamas, não há provas até hoje. O New York Times publicou a matéria, afastou a repórter, e agora um grupo de vários professores, inclusive diretores de universidades, de faculdades de jornalismo nos Estados Unidos, estão pedindo que a matéria seja revisada. E o New York Times está segurando o tchan ali para não revisar. Manifestantes pró-Palestina invadem prédio da Universidade de Colômbia, nos Estados Unidos. O que eu falei que ia acontecer ontem? Conforme as manifestações aumentassem, iam começar cada vez mais a criminalizar os manifestantes. Não era isso? Então agora as notícias, isso aqui vem do New York Times, tá? As notícias já falam em invasão, não é mais ocupação. Atenção como a coisa... Eu falei ontem, quem viu o programa ontem. Não falei ontem que eles iam começar a dobrar essa chapa? Que a chapa não começou a dobrar já? Já não é mais ocupação, já não é mais manifestação. Agora é invasão. A palavra bate pior nas pessoas. Veja como eles estão sendo mostrados na capa do New York Times hoje. Olha aqui, ó. Então tá aqui os invasores, né? Olha aqui. Nos Estados Unidos, isso aqui tem essa imagem, não pega nada bem nos Estados Unidos. Gente mascarada dentro de instituição de ensino. Tá? A primeira coisa que um norte-americano ou quem mora nos Estados Unidos bate o olho e vê isso aqui é o negócio das pessoas que entram atirando nas escolas e nas universidades. Primeira coisa que passa pela cabeça. Então já começou a pegar aqui. E ontem já começou a pegar isso aqui, ó. Eu fiz um print ontem da capa do New York Times porque ela podia sumir. O que eu falei ontem aqui? Que ia começar a rolar ares de esses protestos são antissemitas. Eles são antissemitas. Esses protestos são antissemitas. O New York Times já começou a fazer perguntas em relação a isso. E de novo, não é que... É óbvio que vai existir casos ali que você vai poder enquadrar como antissemitismo. São milhares de estudantes em dezenas de universidades pelos Estados Unidos protestando. Óbvio. Mas o cerne das ocupações dos protestos não é esse. Não é. Não é ponto. O New York Times começou a se perguntar já. Universidades encaram uma questão urgente, diz o jornal. O que faz um protesto ser antissemita? Hoje tem uma pergunta. Vocês podem ter certeza, eu falei isso ontem, que daqui a pouquinho eles vão começar a dar a resposta já. Né? A vida é previsível muitas vezes, né? Muito bem. Jimmy, se você conseguir um patrocínio aí, você nos avisa. O patrocínio é oculto, tá, Jimmy? A pessoa vai botar dinheiro, mas não quer aparecer. Não, pelo amor de Deus. Vou pagar aqui um evento, né? Imagina se o ICL faz um evento, como nós vamos fazer, aliás, né? A gente vai fazer um evento em junho agora. O nosso Despertar. E aí, não vamos falar, não vamos nem botar o nosso nome. Não é a gente, não. Não. Vai ter Mônica Martelli, Serginho Groisman, Felipe Neto, vai ter o que mais? Teddy Correia, Monobloco, vários cases de empreendedores, que vocês estão ligados no nosso evento, mega evento que vai ser em junho agora. Quem é que tá fazendo o ICL? Não, a gente não quer aparecer. A gente vai fazer esse evento, mas não é... Não... Ai. Tá bom, gente? Muito obrigado. O programa está acabando. Daqui a pouquinho daqui a 2 minutos começa o ICL Notícias, primeira edição. Amanhã é feriado, não estaremos por aqui. Mas quinta-feira a gente volta às 7 horas da manhã, ao vivo, horário de Brasília. Muito obrigado e tchau. A gente está fazendo história, construindo a maior comunidade de empreendedorismo e negócios do Brasil. Hackeando o sistema e vencendo eles nas regras deles.
Mas isso tudo é só o começo, porque agora chegou a hora de despertar. A hora de construir um empreendedorismo onde os negócios prosperam e as pessoas têm dignidade. Esse momento histórico vai acontecer aqui, na Vibra São Paulo, a maior casa de espetáculos do Brasil, nos dias 14, 15 e 16 de junho. Anotem na agenda e se preparem. Mais de 4.000 pessoas juntas, participando do evento de empreendedorismo mais incrível já realizado no Brasil. Aqui a gente vai assistir ao melhor grupo de palestrantes já reunido no Brasil. Palestras técnicas com grandes especialistas e shows maravilhosos para sacudir a plateia e colocar essa casa abaixo. E vão ter várias dinâmicas também, para vocês poderem ampliar a rede de relacionamento de vocês e, quem sabe, fazerem vários negócios. Você não pode perder essa chance. Participe do Despertar Empreendedor, esse evento único. Vamos redefinir o conceito de empreendedorismo no Brasil. No Em Detalhes de hoje, a gente conversa sobre a ascensão do neopentecostalismo e como isso ameaça a nossa democracia. Eu converso com a autora do livro O Púlpito, a Ana Virgínia Balussier, que também é jornalista. É hoje, a partir das 10h30 da manhã, depois do ICL Notícias, primeira edição. Te espero lá.